Oi, bebês! Oi, amores! Nós estamos aqui para darmos continuidade àquelas revisões da Baiana. Nós já fizemos uma revisão com alguns conteúdos de citologia e agora nós resolvemos diversificar esses conteúdos e partir para algumas questões não tão sequenciais como nós estávamos fazendo na primeira revisão. Eu queria chamar a atenção de vocês, como eu sempre digo, que a memória auditiva e a visual é super importante, mas pegar o papel, pegar a caneta e fazer aquelas anotações, elas são super importantes. E lembrem, por mais complexa, por mais detalhes que tenham as questões da prova da Baiana, porque a Strix realmente explora um pouco mais de detalhes, não existe nada, absolutamente nada, que você não possa responder se você tiver estudado o conteúdo com muito detalhe. Então, a gente vai começar falando de uma questão sobre o aparelho digestório. E essa questão envolve, obviamente, fenômenos químicos e talvez fenômenos mecânicos da digestão. O enunciado da questão diz o seguinte, a primeira questão fala: o sistema digestório humano é formado por um conjunto de órgãos, incluindo algumas glândulas, e é responsável pela digestão dos alimentos e absorção de nutrientes essenciais para o equilíbrio e funcionamento do organismo. Antes da gente falar a respeito dessas glândulas e a respeito desses órgãos, é bom a gente lembrar, amores, uma coisa que é sempre muito importante: a sequência dos componentes do aparelho digestório. A boca, olha essa imagem aqui, a faringe, o esôfago, cuja glândula, ou melhor, cuja válvula, chamada cárdia, separa o esôfago do estômago. Aí depois do estômago a gente tem uma outra válvula chamada piloro, que separa o estômago do intestino. O intestino da gente se subdivide em dois: o intestino delgado, que é o duodeno, o jejum e o íleo, e o intestino grosso, que é o seco, cólons, reto e ânus. E a outra coisa importante é você saber destas glândulas, que são as salivares, que produzem a saliva, o fígado, que produz a bile, e o pâncreas, que produz o suco pancreático e o bicarbonato de sódio. Ok, bebês? Essas duas estruturas, essas duas organizações fisiológicas são responsáveis pela digestão do alimento. Aí a questão fala sobre o funcionamento dos órgãos desse sistema e a digestão. É correto afirmar: paciente com deficiência na produção de pepsina pelas glândulas estomacais possivelmente terá dificuldade de digerir carboidratos. Amores, pepsina é produzida pelo suco gástrico. O suco gástrico, ele age no estômago e não quebra carboidratos. Pepsina quebra proteínas, que são quebradas pela ação de uma enzima que foi estimulada a partir do aparecimento do HCl, que é componente do suco gástrico. Então, a primeira afirmativa está errada. A segunda afirmativa diz: o pH estabelecido pela secreção do HCl no estômago é essencial para a digestão de proteínas pelas enzimas que compõem o suco pancreático. As enzimas que estão presentes e que quebram as proteínas no estômago estão no suco gástrico, que é rico em HCl. Está falando aqui, amores, suco pancreático. Suco pancreático é no intestino. pH básico. Nada a ver com quebra nem de proteínas e nem de presença de HCl. Errada. A afirmativa de número 3. A principal função das microvilosidades intestinais é aumentar a superfície de absorção de água, promovendo a formação das fezes. Amores, microvilosidades intestinais está presente no duodeno e a função do duodeno é a absorção de micromoléculas como aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos, glicerol, e é no duodeno, intestino delgado. As fezes que contêm água, elas vão para o intestino grosso, seco, cólons, reto e ânus. Nada de microvilosidades. Microvilosidades, absorção. A afirmativa de número 4, que é correta: as disfunções do fígado que comprometem a produção de bile
por essa glândula interferem na digestão de gordura e na eliminação de toxinas. Gente, a bile, ela é uma secreção sem enzimas que é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Uma das funções da bile é emulsificar ou emulsionar lipídios. E também no fígado, nas células hepáticas, nós temos o retículo endoplasmático liso extremamente desenvolvido, que tem como função desintoxicação. Ok, bebês? A afirmativa correta dessa questão é a de número 4. E a última, que também está errada, a digestão da carne é iniciada na boca, órgão na qual as enzimas salivares vão digeri-las. Amores, quem é digerido na boca é carboidrato. O carboidrato é o amido, a carne contém proteínas e é digerida pela pepsina no estômago, pelo suco gástrico. Então, essa afirmativa também está errada. Agora, a gente vai para a questão de número 2. Eu vou falar a respeito das células que formam o tecido sanguíneo. A gente sabe que o sangue, que faz parte do tecido conjuntivo, ele é formado pelo plasma, que é a parte líquida, e é formado pelos elementos figurados, que são hemácias, leucócitos e plaquetas. As plaquetas, coagulação, também conhecidas como trombócitos. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, defesa. E as hemácias, ou eritrócitos, são responsáveis pelo transporte de gases. Essa questão aqui, ela diz o seguinte: o sangue apresenta vários componentes que desempenham diferentes funções nos organismos. Dentre essas funções, pode-se citar, entre outras, o transporte de gases, a defesa contra micro-organismos. Aí ele fala aqui a respeito das células e moléculas presentes no sangue, o que é correto afirmar? Eu acabei de falar de hemácias, leucócitos e plaquetas. A primeira afirmativa, que é a correta, ele diz: o indivíduo com baixa quantidade de plaquetas poderá apresentar sangramento nasal decorrente de problemas na coagulação sanguínea. Amores, as plaquetas ou trombócitos são células que são responsáveis pela produção de trombos ou coágulos a partir de uma proteína chamada fibrina. Sem plaquetas, amores, a fibrina não aparece. Sem fibrina, você não coagula o sangue, você desenvolve um processo hemorrágico grave. Observem esse quadro aqui. A afirmativa de número 2, que está errada, uma pessoa com redução na quantidade de glóbulos brancos apresentará dificuldade respiratória ocasionada pela ineficiência no transporte de oxigênio. Amores, transporte de oxigênio e de CO2, hemácias ou eritrócitos, oxihemoglobina, carbohemoglobina, nada a ver com glóbulos brancos. Questão errada. Afirmativa 3, que também está errada, as células sanguíneas responsáveis pela defesa imunológica no organismo são os glóbulos vermelhos. Mentira! Glóbulos brancos, que são os anticorpos. Glóbulos vermelhos, transporte de gases. A afirmativa 4, que também está errada, diz: a insulina promove o acúmulo de glicose no sangue, ocasionando a hiperglicemia. Gente, a insulina, ela não vai aumentar, ela não vai provocar o aumento de glicose no sangue, provocando uma hiperglicemia. A insulina, a função dela é diminuir o açúcar no sangue, né? Se você aumenta demais a quantidade de insulina, você vai trazer outros problemas para o indivíduo. E outra coisa, não tem nada a ver com células do sangue, nada. A insulina é um hormônio. O erro mais grave aí é falar da insulina como célula do sangue. Insulina, amores, é hormônio. Ela faz parte do quê? Do plasma e não dos elementos figurados. As hemácias desencadeiam, na afirmativa 5, que está errada, um processo inflamatório quando atuam na defesa do organismo, destruindo bactérias invasoras. Hemácias ou eritrócitos, amores, são células que são responsáveis pelo transporte de gases e não pelo combate de micro-organismos invasores, que são os patógenos, que são conhecidos como antígenos. Ok, bebês? Ok, amores?
duas questões de fisiologia humana, uma envolvendo, na realidade, sistema digestório e a outra envolvendo a parte de sistema circulatório, que é formado pelo sangue, é formado pelo coração e é também formado pelos vasos, que são artérias, veias, arteríolas, vênulas e capilares. A questão aqui envolvia sangue. Ok, bebês? Ok, amores? Espero vocês para a nossa nova revisão da prova da Baiana, que logo, logo vai acontecer. Tchau, bebês! Tchau, amores! Estou esperando aquele like, viu? Beijo, amores! Oi, lindos! Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Fiz com muito amor e carinho. Nessa noite, ou melhor, nessa manhã de sábado, fria, boa pra gente ficar na cama, mas também para assistir uma aula de biologia.